Queridas, queridos, querides, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de número 7, aula sobre questões ambientais urbanas. Uma aula mais direta, mais pontual, mas com uma lista de exercícios que tem 29 questões, né? E sendo elas a maioria do Enem, ou seja, um assunto bem recorrente. Se você dominar, né, com algum conforto essas temáticas que iremos discutir, tenho certeza que vocês vão com uma boa bagagem para a prova. Lembrando que temos algumas questões aqui que envolvem problemáticas mais estruturais, maiores, como por exemplo, refletirmos a nossa forma de consumir com, né, complexidades maiores para suas soluções, mas que outras exigem soluções bem pontuais, simples e que basta, né, termos interesse público, investimento público nesses setores, a gente facilmente resolveria esses problemas. Então, simbora para a aula. Tenho certeza que vai dialogar com sua realidade, porque aqui no Brasil, né, as grandes metrópoles, as cidades médias, as cidades pequenas, todas, né, enfrentam essas questões e espero poder trazer essa reflexão ao mesmo tempo que, né, oferecemos soluções para esses problemas. Então, simbora. Aula de questões ambientais urbanas. Primeiro, só fazendo uma retomada das nossas últimas aulas, né, o que leva ao desenvolvimento e o crescimento das cidades, né, do urbano. Temos o processo de industrialização, né, que tem início na primeira Revolução Industrial no Reino Unido, no século XVIII, né, e que passa em diferentes tempos a ocorrer também em outros países do mundo, né? A indústria atrai muitos trabalhadores para um mesmo local, ou seja, né, formamos ali uma aglomeração humana, uma situação propícia para o desenvolvimento de cidades. E para além disso, né, vamos estudar com mais detalhes na aula sobre geografia da população, mas temos nesse período, né, um crescimento intenso da população mundial, muito ligado, né, ao desenvolvimento, né, da saúde, né, ao melhor acesso à educação formal por parte da população, melhor acesso a serviços de saúde e muito também pensando em desenvolvimento da educação e da saúde públicas, leva a um crescimento da população como um todo, seja no campo e nas cidades. Isso também é um impacto, faz crescer a população na cidade. Então, industrialização, né, que aumenta a taxa de urbanização, que aumenta a proporção de pessoas vivendo em cidades em relação às que vivem no campo e crescimento da população como um todo levam a esse aumento de população. Né? E aí vamos lembrar qual era a condição, né, dessa urbanização ligada à industrialização, né, em seu início, isso foi no tema da nossa última aula, mas, né, más condições de habitações, né, problemas sanitários, falta de moradia, problemas no transporte, muita poluição nessas cidades. E isso então já começa a apresentar, né, um conjunto de problemáticas sociais e pensando aqui em termos de saneamento básico, próprio processo de urbanização, né? A gente está falando de uma série de problemáticas que envolvem também o meio ambiente. Por isso, né, que aqui, enquanto na aula passada tratamos muito de problemáticas né, espaciais, hoje a gente vai dar uma atenção maior ao meio ambiente. Então, por isso que falamos que são problemáticas socioambientais, né, da relação da sociedade com o meio ambiente. E aí, né, primeira problemática que, né, vamos tratar aqui, poluição atmosférica. A primeira razão para, né, uma intensa poluição atmosférica é a industrialização. As indústrias eliminam gases poluentes na atmosfera. E aí aqui estamos falando de indústrias de bens de consumo, indústrias de base. Podemos pensar também nas termoelétricas, né? Essas usinas que a partir, né, da queima do carvão mineral, a partir da queima do petróleo, fervem um grande caldeirão, movimentam turbinas e a partir daí cria-se, né, energia elétrica. Então, outra motivação também para a grande poluição nessas usinas termoelétricas, além das indústrias.
E aí eu fui pesquisar de cara, né? Pensei na China, a imagem que eu tinha na cabeça, né? Como marcada por cidades muito poluídas, né? Um país que tem passado nas últimas 3 décadas por um intenso processo de industrialização. E aí eu me surpreendi, né, de forma positiva, ao ver que, né, essa notícia aqui saiu no Globo, mas que é do jornal The Independent, originalmente, né, foi traduzido. Em 5 anos, China fez níveis de poluição do ar despencarem em Pequim. A expectativa de vida na capital chinesa cresceu 3,3 anos desde 2014, quando o governo declarou guerra contra fontes de poluição. Fábricas à base de queima de carvão foram imediatamente proibidas em Pequim e o número de carros foi restringido nas ruas. Então, outro aqui já deu uma dica, outro fator considerável, importante na poluição da atmosfera são os transportes urbanos, né, no modal rodoviário. Quando a gente fala desse modelo rodoviarista, a gente está falando de veículos, né, como carros, motos, caminhões, ônibus. E majoritariamente esses veículos são movidos pela queima de gasolina, né, queima do diesel, queima do álcool, né? E esses combustíveis, o álcool não é um combustível fóssil, mas a gasolina e o diesel são, e o álcool também gera a queima, né, de uma biomassa aí, e por meio dessas queimas, né, é gerado CO2 e uma série de outros poluentes. Isso leva, né, ao aumento da temperatura média nas cidades e, para além disso, problemas respiratórios, né? E não só pensamos na saúde afetando dos seres humanos, de outros animais que também vivem no ambiente urbano. E aí aqui fica só um adendo, assim, relembrando nossas últimas aulas. O Brasil, em seu modelo de industrialização por substituição de importação, esse modelo de desenvolvimento econômico que perdurou dos anos 30 até os anos 1980, um modelo keynesiano com um Estado muito forte, isso foi nossa aula número 2, ele priorizou, né, nesse processo um modelo rodoviarista, né? Não só como um projeto de logística de transportes internos do país, mas também como um projeto de desenvolvimento econômico, abrindo polos, né? Abrindo postos de empregos no setor automobilístico. Por mais que não fossem, né, grandes multinacionais brasileiras nesse setor, são multinacionais estrangeiras que vieram abrir aqui as suas fábricas, né? Mas mesmo assim elas, né, geraram muitos empregos. Contudo, ao optarmos pelo modelo rodoviarista, a gente escolheu um modelo que é mais poluente, ainda mais considerando que nossa energia no Brasil, né, elétrica é proveniente de hidrelétricas, vamos ter uma aula só sobre fontes de energia, mas é uma energia que não polui o meio ambiente, tem impactos ambientais, mas não polui, né, a atmosfera, não tem queima. Mas, então, não, esse é o modelo ferroviarista, por exemplo, de metrôs e trens, né? Utilizam energia elétrica. Estamos começando a utilizar energia elétrica agora no modelo, né, rodoviarista? Sim, mas ainda é uma proporção muito pequena, né? Baixo incentivo, alto custo. Acaba que ainda priorizamos o setor né, que é movido pela queima do combustível, né? Além disso, né, tem um maior, o modelo ferroviarista ele tem um maior custo de implementação, porém a manutenção é mais barato. E ele é, de fato, em essência, o grande transporte de massas, né? Um trem carrega muito mais gente do que um, né, ônibus, por exemplo. Então, também ele, em termos de logística, é até melhor. Só que tem essa questão do custo de implementação ser alto. E relembrando, né, o Brasil optou pelo modelo rodoviarista por uma questão de desenvolvimento econômico também, né, não apenas por uma estratégia no setor de transportes. Feito esse adendo, então já vimos aqui duas razões para, né, a poluição atmosférica, as indústrias e os automóveis. Eu trouxe esse pôster aqui, ele é bem conhecido, é um pôster bem legal, né, que mostra, né, a comparação entre ônibus, bicicleta e carro, né, pôster do Departamento de Trânsito de Munique de 2001. Quantidade de pessoas que ocupam nessa área em um ônibus.
né? 60 pessoas, olha o ônibus. O que essas 60 pessoas correspondem a um trânsito. Em uma bicicleta também é um espaço bem pequeno. E aí pensando agora no carro, olha o tamanho. Sobretudo considerando que carros, né, além de serem muito grandes, eles, né, muitas vezes motoristas andando sozinhos dentro de carros, né, isso é bem chocante. Então, quando a gente está falando isso, a gente está falando de mais trânsito, um problema, e mais poluição, né, outra problemática. Então, né, a partir desse imagem aqui é bem legal, podia muito ser uma questão de vestibular essa imagem aqui, assim, bem comum, né, já vimos aí nas outras listas que fizemos. Segunda questão aí, muito ligada também, já trouxe aí uma das motivações, que é o intenso na presença de carros e indústrias. E agora vamos ver algumas outras para a formação de ilhas de calor. O que são ilhas de calor? Olha que gráfico legal esse aqui, né? Essa aqui, né, esse eixo corresponde à média de temperatura, né? E esse outro eixo aqui, né, observamos a modalidade, né, o tipo de ocupação do solo nessa em determinada área. O que a gente observa? Me diga aí, observe o gráfico e me diga o que você consegue inferir sobre o tipo de ocupação do solo e a temperatura média. Dá uma olhadinha. Onde está mais alto nessa temperatura média? Exatamente nos centros das cidades, né? E ela diminui conforme a gente vai para uma área mais natural, né? Com mais árvores, com menos edifícios, com menos poluição. E aí a temperatura cai, né? Aqui ainda até mostra, olha, a importância da área verde. A gente tem uma área periférica que tem área verde, mas volta a ter construções, a temperatura volta a subir um pouco, né? Importância mesmo, né, dessa área rural com floresta, assim, a gente vê a temperatura muito mais baixa. Então, as ilhas de calor, né, são regiões onde a temperatura média são mais altas, mais elevadas e por questões artificiais aqui. Tanto a poluição, como também maior impermeabilização dos solos com asfalto e concreto. Essas duas substâncias, elas esquentam muito, né? Elas recebem diretamente o calor do sol. Quando a gente tem uma proteção vegetal, né? As plantas fazem uma proteção para esse solo que não esquenta tanto. As plantas, né, absorvem esse calor para gerar fotossíntese. Então, elas, né, qualquer cobertura vegetal abaixa a temperatura média comparada com uma área construída sobre concreto, sobre asfalto, que esquenta muito, né? A gente é capaz de fritar um ovo no asfalto num dia quente aqui no Brasil. Agora, num solo a gente não vai conseguir, né? Não fica tão quente assim, né? Uma região arborizada. Então, essa é a razão. Quais são soluções possíveis, né? Tem sido muito comum a construção de muros e tetos verdes, né? Ou seja, né, não permite que essa substância, essa material, aqueça de maneira tão elevada, né? Como eu disse, a planta aí absorve esse calor para a realização de fotossíntese e não reemite calor com tanta intensidade quanto o asfalto, quanto o concreto. Então, isso já tem sido uma boa aspecto. E a gente está falando que isso é importante não só para o microclima, mas uma questão bem interessante ligada a esses muros e tetos verdes é que eles acabam abaixando a própria temperatura interna desses edifícios, né, dessas edificações, dessas casas, o que diminui o próprio uso de energia elétrica com ar-condicionado, né? Então também temos uma questão, né, não apenas para o exterior, mas em termos internos diminui o consumo elétrico, além de diminuir a conta, a gente está falando, né, de menos energia sendo consumida, o meio ambiente aí agradece de novo. E para além disso, a gente pode pensar também em investimento em transportes que são movidos por energias não poluentes, veículos elétricos, por exemplo. Mas aí a gente tem que levar em conta, isso é bem importante, é, que em certos lugares a energia predominante é a termoelétrica, né? A fonte de energia predominante em termos de energia elétrica. E aí, né, nesses países, não é o caso brasileiro, mas é o caso de muitos países europeus, dos Estados Unidos, não adianta o carro ser elétrico,
se a energia matriz ainda é movida pela queima de carvão mineral, pela queima de petróleo, a gente tem que pensar numa solução conjunta de criarmos energia elétrica de maneira mais limpa, junto com o aumento do uso de energia elétrica em substituição a essas fontes de energia que envolvem a queima. Mas é uma solução, não deixa de ser, ainda mais aqui no Brasil, onde a nossa matriz elétrica principal é a energia hidrelétrica. Inversão térmica, mais um assunto bem recorrente. O que é? A inversão térmica é um fenômeno natural. Ó, galera, caneta e papel para ir anotando esses temas. Lembrei aqui, essa dica é sempre importante. Um estudo ativo é fundamental. Então, espero que você esteja anotando. Inversão térmica. Fenômeno natural ocorrido em geral no inverno, que é o período mais frio do ano. No amanhecer do dia, que é o momento mais frio também. Decorrente, né, de pior convecção do ar. Massas de ar e solo frio são as razões para a inversão térmica. E é um problema, sobretudo, quando acontece em regiões muito poluídas. Lembrando aqui o que é a convecção do ar. Está ligado a um fenômeno físico que diz respeito, primeiro fenômeno. Quando uma substância se aquece, ela aumenta de volume. Quando ela se resfria, essa matéria diminui de volume. Não é à toa que quando passamos em viadutos, a gente ficou ouvindo o carro fazer assim, tudo, tudo, tudo. Já percebeu isso? Né? Isso tem a ver com, né, limites, né, espaços que os engenheiros colocam entre grandes blocos, né, de asfalto e concreto para que seja permitido crescer e diminuir, né, do volume sem que a ponte, sem que o viaduto quebre, né? Isso aí foi assim que eu aprendi esse fenômeno. Então esse é o primeiro aspecto, né? Aqueceu, cresceu de volume, resfriou, diminuiu de volume. E aí temos, né, uma importante lei física que diz, né, que a densidade de qualquer substância é igual à massa sobre o volume. Se uma substância é pouco densa, ela flutua. Se ela é muito densa, ela, né, afunda, seja no ar, seja num líquido também, né? No caso, para ela flutuar, ela tem que ter uma densidade menor que a da água. Para ela afundar, tem que ser, né, uma densidade maior que a da água. Então a gente pode pegar uma prancha de surf, ela é mais pesada do que uma pilha. Porém, o volume dela é muito grande em comparação ao volume da pilha, que é muito reduzido. Isso faz com que a prancha boie, flutue, porque ela tem uma densidade menor que a da água, e que a pilha, mesmo sendo mais leve, ela afunde, porque a densidade vai ser maior, porque o volume é muito inferior, né, a da prancha. A gente tem uma redução de volume muito maior do que a redução do peso. Então, isso é a convecção, né? Esses elementos são importantes, porque quando o calor, então, dissemos, né, isso é um princípio importante, a gente vai discutir isso com detalhes na aula de climatologia lá perto do Enem, deixei a parte de geografia e física mais para frente, mas a gente precisa saber que a Terra ela se aquece sobretudo a partir, né, do calor que é emitido pelos solos, pelas superfícies. O calor emitido pelo Sol ele é muito intenso e vem em raios de formato ultravioletas. Esses raios aquecem um pouco a atmosfera, mas eles, sobretudo, aquecem a superfície da Terra. A superfície reflete uma parte desse calor, mas ela absorve grande parte desses raios. Quando ela absorve, ela reemite, só que não com a mesma potência. E aí ela reemite, sobretudo, raios infravermelhos, um modelo, né, de uma frequência que aquece muito a atmosfera. Então, sobretudo, o calor, né, da atmosfera é aquecido de baixo para cima, mesmo que as regiões mais acima estejam um pouquinho mais próximas do Sol, porque a Terra se aquece debaixo do solo para, né, a superfície. E aí o que temos, né? O contexto, né? Em geral, qual seria o fluxo normal, então? O ar quente, né, próximo à superfície, por onde essa Terra está aquecendo. Depois um ar frio e um ar mais frio, normal, isso é bem comum, né? Essa é a realidade. Quando chega aqui em cima, a gente vai para esse modelo aqui, o ar resfria e desce. Temos zonas onde há uma baixa pressão, onde esse ar sobe, e uma regiões onde alta pressão, onde esse ar desce. O que acontece,
Na inversão térmica, exatamente o inverso, né? Então, é um caso onde o ar frio fica embaixo e o ar quente fica em cima. Por quê? Uma primeira razão que vocês vão encontrar algumas explicações nesse sentido, né? Tá ligado ao solo se resfriar tanto durante a noite que o ar acima dele fica, né, mais quente do que o ar próximo ao solo. E aí, nesse sentido, o ar frio, o solo, né, o calor do solo não é suficiente ainda para esquentar esse solo, para fazer o ar subir, né? Então, o ar acima do solo está muito frio e o solo não se aqueceu de maneira suficiente. E aí temos uma outra explicação que eu acho a melhor, a mais adequada, que está ligada a massas de ar. E é a principal razão. E, sobretudo, massas de ar em regiões de vale, né? O vale são, né, áreas entre duas montanhas, né? Então, a circulação de ar em um vale já é restrita, né? E o que que acontece com a massa de ar? No inverno, aqui no Brasil, por exemplo, a presença da massa polar atlântica, uma massa de ar fria, que vem lá dos polos, né, lá do Polo Sul, ela tem maior presença aqui no inverno, maior força. E quando essa massa de ar vem, né, também é um pouco ligado à aula de clima, vamos explicar melhor lá para frente. A massa de ar fria, ela é densa, ela é pesada, ela vem por baixo. Então essa massa polar atlântica, ela vem por baixo. E ela ocupa a região aqui, por exemplo, né, onde temos esse ar frio, né? Então a massa de ar veio e ocupou, né? Ela é muito densa, ela fica na região mais, né, ela venta pela região mais baixa, né, da superfície. E quando essa massa de ar está aqui, ela já se instalou, temos um vale que dificulta a circulação de ar, e aí aqui, né, próximo onde essa massa de ar se instalou, fica mais frio do que o ar acima, né? Porque a massa de ar fria jogou esse ar minimamente quente, mais quente do que ela, para cima. O que acontece, o que a gente tem, é que o ar frio fica estacionado embaixo, e aí vamos lembrar qual é o fenômeno físico importante? O ar frio fica embaixo, o ar quente fica em cima. Como a Terra se aquece de baixo para cima, temos a convecção, que é o ar quente subir e o ar frio descer. Temos a atmosfera sempre em movimento. Porém, o que acontece, né, com a inversão térmica é que o ar frio já está embaixo. E por esse ar frio já estar embaixo, não há a convecção ou há muita pouca convecção. Considerando ainda mais um período de inverno, que o calor não esquenta tanto a sua atmosfera, o ar sobe muito pouco. Se a gente ainda acrescentar uma região entre vales, onde a circulação horizontal da atmosfera é restrita, vamos imaginar uma cidade muito poluída, seja pela indústria, seja pelos automóveis. O ar vai ficar confinado aqui nessa região, porque ele não, né, se dissipa nem horizontalmente e nem verticalmente com a convecção. Então, é mais ou menos isso. É um fenômeno natural, né? Só que intensificado, né? Ou se torna um grande problema a partir do momento que a gente tem cidades com a atmosfera poluída, né? Já que a inversão térmica impossibilita a circulação dessa poluição atmosférica. Mais um problema aí urbano: enchentes, fruto da impermeabilização dos solos, o asfaltamento, né? Do entupimento dos bueiros e da canalização de rios, né? O que que o solo faz? Qual a importância do solo? Né? Vamos lembrar que o solo é a mistura dos fragmentos, né, dos sedimentos oriundos da decomposição das rochas, né, que a gente chama de intemperismo. Vamos ter aula só para isso lá para frente. Misturado com matéria orgânica, né? E esses os solos funcionam como grandes esponjas, né? Você já foi para a cachoeira num dia ensolarado? Às vezes não chove, tem semanas e a água está correndo. Por que que a água está correndo? Tá, pode ter chovido na cabeceira do rio, tá, tudo bem. Mas aqui eu estou falando, né, exatamente de lugares, né, que até na nascente não chove há muito tempo. É porque o solo é uma esponja, ele absorve a água e vai soltando aos poucos essa água.
O asfalto, ele já dificulta a absorção, né, da água pelos solos, então a gente tem um escoamento superficial muito mais intenso, então uma vazão muito mais intensa de água. Então, né, a água não só não infiltra e acaba correndo superficialmente, como também, né, é mais intenso esse fluxo de água correndo na superfície do que se ela fosse absorvida pelos solos e sendo liberada aos poucos, né, no lençol freático. Para além disso, a gente ainda tem que pensar que o nosso sistema né, para captar essa água que escorre superficialmente pode estar entupido, no caso os poeiros. Então envolve um problema, né, de coleta de lixo também. Se a coleta de lixo não é efetiva, os bueiros acabam por ficar entupidos. Quando chove, o lixo desce todo em direção ao bueiro e acaba entupindo o bueiro. É uma razão também para as enchentes. Né? Para além desse pico, nessa vazão ser muito alta, temos então, né, o nosso mecanismo entupido, e a canalização de rios também é outro fator, porque os rios são tortuosos, né, e o fundo deles, né, permite que a água infiltre. Quando a gente canaliza e a gente retiliniza, né, o rio flui numa velocidade muito mais intensa, né, o fundo dele a água não consegue infiltrar nesse leito desse rio. Então esses três motivos aí favorecendo a existência de enchentes. E aí, né, o que que a gente vai levar em conta? Isso aqui é uma questão do Enem, tá aí na lista. E eu trouxe ela porque interpretação de gráfico junto a esse conhecimento, né? Vocês vão fazer a questão, não vou resolvê-la aqui, mas eu só trouxe esse gráfico para vocês perceberem nessa questão da vazão, do pico, né, de água em relação, né, entre áreas urbanizadas e áreas não urbanizadas. Essa aqui é a precipitação, né? De 0 a 1 hora, de 1 a 2 horas, de 2 a 3 horas. Quantos milímetros, né? Então, uma chuva começa, né, intensa, se torna mais intensa, depois diminui um pouco. Como é a vazão das áreas urbanizadas? A gente tem um pico, né, de milímetros, então, né, como a água cai e como ela escorre, essa é a vazão, né? A gente tem um pico muito alto e um período de vazão mais curto, em comparação às áreas não urbanizadas, onde a gente tem um pico menor e uma vazão mais, né, durante um período mais longo. Ou seja, as enchentes que estão ligadas a um grande volume de água durante um curto período de tempo, né, estão ligadas não só ao quanto vai chover, mas também à estrutura ali sobre a qual essa chuva cai, né? Se é uma estrutura natural ou se é uma estrutura artificial. E para a gente aqui, por esse gráfico, observar essa questão desses picos, né? E a importância né, da gente ter as zonas arborizadas, né? Ter leitos de rios que não são canalizados, exatamente para evitar essa vazão tão intensa em um curto período de tempo. Beleza? Vamos aí para a nossa próxima. Falta de saneamento básico. Poluição de rios e mares, matando a fauna e a flora e gerando problemas à saúde humana. Jornal da USP, né? Dados da ONU mostram que 15 mil pessoas morrem de doenças ligadas à falta de saneamento no Brasil por ano. Matéria do ano passado, super recente, então. Marcos Boulos diz que doença entéricas por intoxicação ou infecção alimentar são os principais problemas de saúde causados pela falta de saneamento básico. A Organização Mundial da Saúde estima que anualmente 15 mil pessoas morram e 350 mil sejam internadas no Brasil devido a doenças ligadas à precariedade do sistema de saneamento básico. Cerca de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e metade da população não tem serviços de coleta de esgoto. Então, olha o tamanho da problemática que a gente tem, né, para enfrentar em termos de saneamento básico. E aí, né, sobretudo, a gente está falando, né, de poluição, quantidade de problemas de saúde que acarreta, né, quando a gente não tem essa coleta de esgoto, né, a saúde humana, a saúde, né, de outros animais, né, e outras espécies vegetais, né, que também precisam desses rios limpos para sobreviver. Mais um problema, chuva ácida, né? Esse é um problema mais comum na Europa, nos Estados Unidos
fruto de locais industrializados. Aí eu trouxe a explicação desse site, ecycle.com.br, Cycle, né, de reciclagem. Muito legal esse site, né, tem informações às vezes como eu devo descartar uma pilha, como eu devo descartar uma bateria, eles ajudam nisso e fazem uma estrutura de didática sobre questões ambientais muito interessante. Então vale a pena dar uma conferida nesse site. O que é chuva ácida? É uma chuva com pH mais ácido que o normal. A deposição seca geralmente ocorre perto do ponto de emissão. Já a deposição úmida, por outro lado, pode ocorrer milhares de quilômetros de distância da fonte original de emissão. Acredita-se que o problema da chuva ácida é resultado da eliminação de óxidos de enxofre, nitrogênio e outros constituintes presentes na atmosfera. Tanto a deposição seca quanto a úmida podem ser transformadas em sais no solo e causar danos ambientais. Que danos? Acidificação dos solos, de corpos hídricos, corrosão de edificações e monumentos e a destruição de plantações, né? Então afeta tanto as áreas urbanas quanto rurais. E aqui, né, a deposição seca, né, uma chuva seca mesmo, que dessas substâncias vai afetar mais o local, né, que emite esses poluentes. Mas a úmida pode andar quilômetros de distâncias com massas de ar afetando, né, problemáticas assim de regiões, gerando problemáticas ambientais de regiões que não produzem esses problemas, né? Soluções, né? Porque a gente está bem objetivo aqui hoje, trazendo problemáticas e soluções. Restrição à implementação de usinas termoelétricas que utilizam o carvão mineral, né? Isso é uma das principais razões, né, de poluição. A gente vai ter uma aula só para entender melhor fontes de energia, vamos adentrar melhor o carvão mineral, né, e as termoelétricas, mas já fica, né, como uma das razões da chuva ácida. Utilização de automóveis poluentes também é outra motivação para as chuvas ácidas, né? Então essas restrições, e para além disso, né, como remédio, né, e não como prevenção, aqui estamos falando de duas medidas preventivas, e, né, uma medida para remediar é a calagem. O cal é uma substância base. Quando jogamos cal nesse solo, né, sobretudo para as plantações, ele deixa de ser ácido. Então, uma solução é mais prática para a questão ligada à agricultura. Agora vamos falar um pouco do lixo. Relação da sociedade com a natureza no capitalismo. Já discutimos isso bastante nas nossas aulas introdutórias, aquelas 5 primeiras aulas. Com o advento do capitalismo e da racionalidade colonial, da racionalidade do capitalismo, a natureza, né, o modo de pensar e de lidar com a natureza, a trata como um recurso a ser explorado para gerar mais capital, mais riqueza. Você tem um capital, você gera um investimento, né? Investimentos feitos, né, para compra de matéria-prima, de mão de obra, de máquinas, e aí a gente produz bens, né, industrializados que vão ser distribuídos para consumo e depois eles são descartados. É um ciclo que não fecha. Então a gente, né, pega a matéria-prima, transforma, produz, consome e descarta. E esse descarte não produz, né, materiais para que a gente possa iniciar novamente essa, né, produção. Vamos lembrar como é na natureza? Como a natureza faz, né? Os seres vivos, né, eles se desenvolvem a partir de uma série de nutrientes, de alimentos que eles consomem, eles crescem, morrem, e ao morrer se decompõem, devolvendo, né, nutrientes, né, matéria orgânica para esse solo, não sendo composto por bactérias, né, por fungos, e devolvem ao solo esses nutrientes. Mesmo em vida também, né, as folhas das árvores que caem, as cascas das árvores que se partem, né, eles vão sendo degradados e voltam ao meio ambiente. Então é um ciclo que se fecha, né? O nosso consumo produz um ciclo que não se fecha.
né, onde a gente descarta e não reutiliza, não recicla esses produtos. Consequência, temos um enorme problema ambiental ligado aos lixões, né? Que são áreas de descarte de lixo sem qualquer proteção do solo. E aí isso gera um processo de contaminação do lençol freático, né? Esses grandes corpos hídricos, né? Corpos de água que ficam abaixo, né? Desse solo. Porque, né? A decomposição do lixo, né, no lixão, uma decomposição que a gente chama de anaeróbica, ele fica todo, né, em conjunto, não tem respiro para que determinadas bactérias e fungos atuem. E aí dessa forma gera materiais extremamente poluentes, como chorume. Além disso, a própria decomposição também gera, né, a emissão de uma série de gases poluentes, como o metano. Então, né, é uma maneira péssima da gente, né, descartar o nosso lixo. Uma solução são os aterros sanitários, né? O que os aterros fazem? Eles criam uma camada com uma manta de PVC, de argila, de plástico, né? Para impedir que esse chorume infiltre no solo e contamine esse lençol freático. Então, o chorume ele é coletado, né, e tratado. Para além disso, né, você cria um mecanismo de captação desse gás metano, podendo até gerar energia a partir disso, né, impedindo que polui esse meio ambiente. E a cobertura é muito bem tratada, evitando, né, urubus e outros animais e mau cheiro. E quando esse lixo cobre o buraco, você tampa ele e abre um outro, né, espaço. Então isso já é uma maneira bem mais protetora, bem mais saudável ao meio ambiente do que os lixões. Mas temos outros mecanismos, e aí tem um ponto importante que temos que pensar nessas três palavrinhas: reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir será que a gente precisa consumir tudo o que a gente consome? Seria necessário? Né? E aí a gente pode falar tanto de, né, um consumo supérfluo que temos, né, de produtos que são muito desnecessários, roupas a mais, produtos eletrônicos a mais e que não tem menor utilidade, que vão ficar ali no canto, né? Brinquedos em excesso, que, né, a filha, o filho brinca uma vez, brinca outra e já não quer mais. Podemos pensar em termos também das embalagens, como os produtos vêm com embalagens em excesso, né? Então, outra maneira, né, a gente tentar buscar embalagens mais econômicas, mecanismos onde pessoa possa levar o pote e encher potes, por exemplo, com um amendoim. Se ela vai comprar um amendoim, ela enche o próprio pote de amendoim, ela enche o próprio pote onde ela guarda o chá. Isso é outra possibilidade. Outro mecanismo é o próprio uso de, né, proibição de uso de sacolas plásticas, né? Outro mecanismo. Mas, para além disso, se temos que consumir, a gente pode pensar em maneiras de reutilizar, né? Então, usou a sacola plástica, ela pode servir como um saco de lixo, ela pode servir para guardar alguma coisa, você não comprar uma sacola a mais para isso. Então, reutilizar né, é você pegar um produto que poderia ser descartável, você utilizar ele mais vezes, né, em vez de descartá-lo logo de cara. Ou pô, pegar um copo de Guaravita, um copo de mate e usar como um potinho, caso você precise, né, ter um potinho, em vez de comprar um potinho novo para guardar seus, seus materiais de estudo, né, para guardar temperos, o que for. E uma última opção, reciclagem. A reciclagem é distinta do reutilizar, porque a reciclagem a gente já tem um processo de transformação desse produto, né, para que ele ganhe novos sentidos ou para que ele seja utilizado novamente. Então você pode criar brinquedos por meio da reciclagem, ou você pode também utilizar, né, materiais de alumínio, que são alumínio fruto da reciclagem de latinhas, por exemplo. Aí você passa por um processo mais intenso, né, de transformação, mas também é bom. Então a gente já diminui aí a nossa quantidade, né, de lixos secos sendo depositados no meio ambiente e que, em geral, estamos falando de lixos que demoram muito tempo para se, né, degradarem e que podem ser utilizados. E aí agora a gente já tem um ciclo que já está fechando, porque você utiliza a latinha,
de Coca-Cola, mas ela já vai ser reciclada e vai se transformar em alumínio de novo. A gente não precisa continuar extraindo, né, com esses imensos projetos de mineração, tanto alumínio quanto a gente extrai. Então isso é bem importante. Agora, para o lixo orgânico, temos que pensar também, né? E aí, qual é a solução? E aí, quando a gente viu ali o problema dos aterros sanitários, era muito forte a questão, né, do chorume, que é fruto desse lixo orgânico, do gás metano, que é fruto da decomposição, sobretudo do lixo orgânico. O que a gente pode fazer para diminuir a quantidade de lixo orgânico que a gente tem, né? Primeiro, a compostagem, né? Em primeiro lugar, a caseira. Então você pode pesquisar na internet, tem vários vídeos legais ensinando como fazer uma composteira caseira. Não, um mecanismo que envolve terra, e aí se você quiser pode colocar minhocas ou não. Mas essas minhocas, ou de maneira manual, você revira de tempos em tempos, né? Um pouco dessa terra com um pouco de matéria orgânica. Terra não, a gente usa mais cascalho, raspa de madeira, né? Esses são os elementos bons, né, para a composteira. E você revira, então você transforma um processo que no lixão é anaeróbico e você transforma para um processo aeróbico, onde tem oxigênio presente. E aí o fruto, né, desse processo de decomposição são, né, primeiro um biofertilizante, o chorume que sai ali, né, o líquido que sai desse processo, ele é ótimo para as plantas, né? Então você pode utilizar nas plantas da sua casa ou doar para pessoas conhecidas. E o adubo, né, que é a matéria orgânica final, também é extremamente rico, né, em fertilizantes, né, em nutrientes. Você não precisa depender de fertilizantes químicos comprados, né? Então você transforma, você não produz o lixo e você ainda tira bons proveitos, né? Você tira, né, nutrientes para devolver à terra, né, para devolver à plantação. Temos também a possibilidade de fazer isso em larga escala. Infelizmente, isso é pouco incentivado, né, por políticas públicas. Então, é mais presente, né, esse modelo de composteiras coletivas em regiões onde as pessoas têm condição para pagar pela coleta do seu lixo orgânico. E aí, em áreas maiores, né, em grandes espaços de compostagem ou até mesmo em usinas de compostagem, esse processo também é feito, é possível. E aí a gente, né, traz uma questão que é a questão do aspecto, né, social que envolve. Primeiro, a coleta do lixo, né, onde ela é feita de maneira eficaz e onde ela não é feita. A coleta seletiva, né, desses produtos secos para reciclagem, onde ela é feita, onde ela não é feita. Isso varia muito. Isso tem impacto, por exemplo, onde vai ter enchente, onde não vai ter, onde vai ter problemas com mau cheiro, onde não vai ter, onde vai ter problemas com doenças, onde não vai ter, né? Então, primeiro temos que pensar isso. E depois, a gente poderia ter mecanismos localmente que solucionariam esse lixo. Ele não precisaria até um aterro sanitário, que nem é a melhor opção, né? Que ele poderia, dentro de uma determinada favela, dentro de uma determinada comunidade, dentro de um determinado bairro, ali poderíamos ter centros de tratamento de reciclagem de lixo e poderíamos ter centros de compostagem, né? E aí, localmente, resolveríamos um problema de uma região metropolitana inteira. Porque pensa numa cidade como um todo, quanto lixo é produzido por ela. Isso é muito, né, esse volume. Então é isso, né? Estamos terminando aqui a nossa correção. Correção não, nossa aula. Aula um pouquinho mais curta que as outras. Bem pontual. Espero que você tenha aprendido. Mas, apesar de pontual, isso não quer dizer que ela é menos relevante. Tem muita questão aí. Olha a lista com 29 questões. Volte aqui para conferir, né, o gabarito. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.